Em um mundo cada vez mais dinâmico, ao final de cada dia, muitas vezes nem lembramos onde tudo começou. Em cada esfera de nossas vidas, seguimos regras, leis, princípios. Mas, onde tudo teve início? Quem criou os parâmetros para as leis humanas? Será que tudo isso veio de leis escritas há milênios atrás? E onde encontrar os originais dessa escritura? Muito bem, nós estamos estudando sobre os 10 mandamentos, a sua relevância para os nossos dias. Estamos agora no mandamento que diz para honrar pai e mãe, Êxodo capítulo 20, verso 12. Temos estudado um a um esses mandamentos, temos visto o quanto eles ainda são importantes, até mesmo o sábado, que é tão polêmico, ainda é um mandamento que tem o seu princípio, não o dia, mas o princípio de um dia em 7 você tirar para o descanso e para o louvor do Senhor. Tá certo? Hoje, o nosso dia de descanso e de adoração principal é o domingo. Já explicamos e falamos sobre isso, por causa da ressurreição do Senhor Jesus, que supera o evento da libertação do povo judeu lá do Egito, porque os judeus guardaram o sábado, primeiro por causa da criação, depois por causa da sua libertação do Egito. Mas a ressurreição de Jesus supera esses eventos, porque a ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais importante do cristianismo. Se Jesus tivesse vindo à terra e ele tivesse morrido, mas ele não tivesse ressuscitado, como o apóstolo Paulo diz, a nossa fé seria vã. Nós estaríamos aqui adorando um morto. Nós estaríamos aqui adorando alguém que tinha morrido e tinha seu túmulo. Mas isso não acontece. Graças a Deus, todas as vezes que eu vou em Israel, um dos lugares que eu mais me emociono com as nossas caravanas é quando nós visitamos o túmulo, ou aonde se supõe seja o túmulo do Senhor Jesus. Você tem um tempo muito rápido, não é? Quem já foi aqui comigo sabe, para entrar no túmulo, tá certo? Você não pode tirar foto dentro do túmulo, você pode tirar fora, mas não dentro, porque você faz uma passagem muito rápida, a fila é muito grande, pessoas de várias partes do mundo para visitar aquele lugar. E você constata ali, tá certo, que não tem corpo nenhum, porque Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, ok? Então, todos esses mandamentos, eles têm a sua importância por todos os tempos. Logicamente, que quando você chega nos sacrifícios, né, a parte sacrificial que os judeus faziam, ela era algo, como a Bíblia diz, uma maneira de preparar o que viria a acontecer com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, cada cordeiro que era morto apontava para Jesus Cristo. Então, os judeus matavam lá aqueles animais, os sacerdotes sacrificavam, mas logo em seguida eles precisavam trazer outro animal. Por quê? Porque aquele animal perdoava os pecados até aquele momento, mas dali para frente ele tinha que trazer outro para estar sempre sendo perdoado. Quando Jesus vem a João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele fez o seu sacrifício, foi um sacrifício único, um sacrifício que não precisa ser repetido
E hoje o Senhor Jesus está assentado ao lado do Pai. E você só se assenta quando você termina a tarefa. Então, não precisa mais se fazer todos esses sacrifícios. Aqui e acolá eu vejo igrejas querendo retornar com o judaísmo, né? Usando coisas do judaísmo, e só falta realmente fazer o sacrifício do cordeiro, porque o resto eles já estão fazendo. Não é isso que nós queremos, tá certo? Nós só queremos que você entenda que os 10 mandamentos, o princípio desses mandamentos, eles continuam atuais, que é importante para nós olhar para esses mandamentos e nós colocarmos em prática em nossa vida. Então, agora estamos terminando o mandamento que diz para honrar pai e mãe, tá certo? E nós já falamos muito sobre os pais e hoje vamos falar sobre os filhos. Nós terminamos mostrando Provérbios 19, Nós terminamos mostrando Deuteronômio 4:40. Veja aonde nós paramos na quarta-feira passada. Isso nós chamamos de bênção geracional. Ou seja, quando você obedece o Senhor, a bênção não é só para você. A bênção atinge você e atinge seus filhos, seus netos, atinge a sua família. Quando você peca, o pecado é individual e a responsabilidade do pecado é sua, mas as consequências do pecado também podem atingir a sua família, pode atingir seus netos, bisnetos, dependendo do que você fez, você pode espalhar, sem dúvida nenhuma, as consequências. Não é a responsabilidade do pecado. Por exemplo, uma criança que nasceu com AIDS, ela não é culpada por isso, mas ela está adquirindo uma consequência de alguém que trouxe aquela doença para ela, ok? Entenderam? Então, a mesma coisa acontece com a bênção, tá? Não é aquela bênção que a gente chama a bênção familiar, como alguns tentam de alguma maneira enquadrar, mas sem dúvida nenhuma existe a bênção geracional. Veja, se obedecerem a todos os decretos e mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor está falando, tudo irá bem com vocês e seus o quê? Filhos. Então é vocês e quem? E seus filhos. Irmãos, muitas vezes nossos filhos estão sofrendo por causa de nós. Muitas vezes nossos filhos estão pagando um preço alto por causa de nós, pais. Porque nós negligenciamos a disciplina, nós negligenciamos o ensino, como nós já falamos, nós negligenciamos o exemplo. Pare de falar e comece a exemplificar. Tá certo? Nossos filhos olham mais para nosso comportamento do que escutam nossas palavras. Tem muito pai que manda os filhos ir para a igreja, mas ele não vem. Pastor, mas eu mando meus filhos virem. Eles virão até daqui uns dias, tá? Quando eles crescerem, ficarem donos de si, eles não vêm mais. Por quê? Porque você como pai não vem. Por que ele tem que vir? Então, a gente precisa ter um pouco de coerência, porque se a gente não tem coerência, a gente só fala, né? E outra coisa, tem pais que falam mal da igreja diante de seus filhos. O almoço de domingo em muitas casas é exatamente o pai ou a mãe falando mal da igreja. Ah, porque a igreja não presta, porque o pastor é assim, porque os irmãos são assim, aí quando é no outro domingo, vá para a igreja. Se não presta, por que ele está me mandando ir? Então, pense bem no que você fala, porque as consequências virão, tá certo? Olha só, se você obedecer, o Senhor está dizendo, não apenas você, mas seus o quê? Filhos serão abençoados, e vocês, olha, não é só você, é os filhos, tá? Terão vida longa na terra, que o Senhor, seu Deus, lhes dá para sempre. E a gente parou aí, então agora vamos
pensar nos filhos para a gente fechar esse mandamento. Bom, primeira coisa que o filho que quer ser abençoado, quer ter vida longa, quer honrar seus pais, tá certo? Está lá em Êxodo 20, 12, tá bom? Que você deve honrar seu pai e sua mãe. Coloque aí na tela, apenas para, já lemos várias vezes isso, tá certo? É muito interessante que aí não tenha só honre seus pais, mas deixe bem claro que é para você honrar seu pai e sua mãe. E a primeira coisa que você faz como filho, quando você quer honrar seu pai e mãe, é a obediência. Provérbios 6, 20 a 22. O filho desobediente, irmãos, ele não honra os pais. Às vezes é uma hipocrisia, sabe? No dia das mães, no dia dos pais, aí dá presente, faz um almoço e não sei o que mais, mas depois é um filho rebelde, que não obedece. Isso é hipocrisia. Eu já tive que fazer vários funerais, e às vezes está lá o filho chorando, sabe, cheio de remorso, porque ele foi um filho rebelde, não obedeceu, e agora está lá soltando lágrimas de crocodilo, né? Está lá chorando, quando deveria se ajoelhar e dizer: fui um filho ruim, ajudei meu pai a morrer mais cedo. Ajudei minha mãe a morrer mais cedo. Porque isso acontece, tá certo? Isso acontece, tem muitos filhos que contribuem, irmãos, para a morte dos pais. Estou certo ou errado? Então vamos lá. Olha aí, meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai, e não deixe de lado a instrução de quem? De sua mãe, não é isso? O que mais? 21. Guarde as palavras deles em aonde? Em seu coração, e amarre-os aonde? Seu pescoço. O que mais? Quando você andar, os conselhos de seus pais farão o quê? O guiarão. Quando dormir, eles farão o quê? O protegerão. E quando acordar, eles o quê? Seu pai, ele, se for um pai normal, lógico, toda regra tem exceção, tem uns pais aí que são muito ruins, infelizmente, tá certo? Mas se seu pai, ele é uma pessoa decente, uma pessoa direita, escute, ele sempre vai querer o bem para você. Está escrito aí, tá certo? Quando você andar, os conselhos dele vão lhe guiar, porque seu pai não vai mandar você fazer as coisas erradas. Seu pai não vai dizer para você ir para as drogas, seu pai não vai dizer para você ir roubar, seu pai não vai dizer para você ir para as galeras, tá certo? Quando você dormir, eles o protegerão, porque, em geral, amados, o pai, ele orienta o filho, tá certo? A chegar em casa, que horas? Mais cedo. Eu sempre digo que meia-noite é uma hora interessante, né? Porque quando passa da meia-noite é esquisito, irmãos. Eu nunca gostei de ficar na rua depois de meia-noite. Eu acho que depois de meia-noite, não sei porquê, o diabo tem um ministério. Não, é sério. Veja, as pessoas que mais sofrem acidentes, as pessoas que em geral morrem aí, né, assassinadas, que hora que é? Sempre altas horas da noite. E aí, a gente cristão, infelizmente, copia esse negócio do mundo. Copia esses costumes. Aí tem muito jovem, né, cristão, que quer ficar na rua até não sei que hora. O que você vai ficar fazendo na rua depois de meia-noite? Namorando. Cara, essa namorada está mal. Deixa eu dizer para você namora depois da meia-noite escorado no poste. Né? Você namora depois da meia-noite lá na área da sua casa. Você acha que isso é decente? Ô pai, presta atenção nisso aí, cara.
Chama com carinho a sua filha ou o seu filho e mostra para ele que isso não é uma coisa normal, aceitável. É interessante que se fizer um culto, eles estão cansados. Eu estou cansado. Né? Mas para estar na bagaceira, ele está tranquilo aí, tem força, tem energia. Né? E não é só jovem, tem homens casados, cara, que eles ficam na rua, cara. O que está fazendo na rua? 2 horas da manhã. Lazer, pastor. Cuidado. Está deixando tua mulher sozinha. Eu estou só te avisando, tá bom? Tá certo? Eu estou só te falando. Tá bom? Aí está deixando teus filhos sozinhos. E está por aí. Meu irmão, presta atenção. Você tem que admitir que Deus é bom com a gente, que Deus nos guarda e nos protege, mas nós precisamos observar as coisas para a gente não estar fazendo bobagem aí. Então você que é filho, e eu estou falando de filho aqui, não é só criança não, tá certo? Adulto também. Você é filho, pratique a obediência. Pratique a obediência. É honra para o seu pai. Filho desobediente é desonra. Filho rebelde é desonra. Então, quer honrar? Pratique a obediência. Segundo, o que vocês acham que é honrar pai e mãe? O que é isso? Como é que você honra? Como é que você acha que você honra seu pai e sua mãe? Dá algumas dicas aqui. Demonstrando amor. Abraça, beija, toma bênção, valoriza. Porque assim, amado, normalmente o seu pai, ele está noutra geração. Ok? Por exemplo, uma criança hoje já nasce, ela já sabe mexer no celular, no computador, ninguém ensinou para ela, tá certo? Ela sabe fazer isso. E às vezes ela ridiculariza a gente que é de outra geração. Não é isso? Então o filho começa a achar que o pai é burro, começa a achar que o pai é atrasado. Isso é desonra. Por quê? Porque cada um viveu sua geração. Nós éramos felizes quando não tinha nada disso. Mas hoje a gente pode ser feliz tendo também. Não é isso? Então, você precisa honrar seu pai, demonstrando amor, compreensão e tudo isso. É uma demonstração também de gratidão, quando você honra seu pai. Poucas pessoas, amados, elas param para perguntar quanto que custou a vida delas, o cuidado que os pais tiveram, o investimento que os pais fizeram. Não é fácil cuidar de uma criança não, meu irmão. Todos nós aqui demos trabalho. Você só acha que não deu trabalho porque você não tem como voltar um filmezinho para você ver. Tá bom? Mas você melou seus pais com mijo, com cocô, com leite. Você custou caro para estudar. Seus pais muitas vezes deixaram de se alimentar para alimentar você. Qual é a sua gratidão, meu irmão? Qual é a sua gratidão? Você tem gratidão por tudo isso? Quantas noites pais passam acordados, irmãos? Mães, acordado. Criança está doente, ela vai, faz lá, consegue dormir.
aí ela não dorme direito, daqui a pouco ela vai olhar se está tudo bem, vai olhar e passa a noite todinha nisso daí. Aí quando é depois que você está uma mocinha ou um mocinho, né, ou está maiorzinho, você trata seus pais com desprezo. Falta de honra. Quanto seus pais fizeram para você chegar aonde você chegou. Também, quando você honra pais, você está obedecendo os mandamentos. Você está obedecendo a Deus. Porque Ele diz para você honrar pai e mãe. Ajude seus pais na velhice. Alguns estão colocando seus pais por aí, tá certo? Entrega aos cuidados dos outros. Talvez um dia seu pai precise de ajuda para se alimentar. Talvez precise de ajuda para se vestir. Talvez precise de ajuda para se locomover. E sabe, eles ficam constrangidos. Eles não gostariam, mas acontece, cara. Se você quer ficar velho, tá certo? Quem não quer morrer logo aqui? Porque se você não quer ficar velho, pede logo o Senhor para levar você, tá certo? Se você quer ficar velho, você tem que se preparar para as consequências da velhice. Você terá a mesma energia, você não será o mesmo todo o tempo. Eu vejo muita gente, né, dizendo, eu quero viver 100 anos. Bom, Moisés já falou para você, né, que depois dos 70 é enfado, é canseira, né? A gente melhorou isso, porque hoje tem vitamina, né? Tem guaraná, eu tomo guaraná quase todo dia, né? Então tem guaraná, tem não sei o que mais. Então a gente já melhorou bastante, de Moisés para cá, a gente já melhorou bastante isso aí. Mas, sem dúvida nenhuma, a vida da gente faz o quê? Muda. Tá certo? Então seu pai, talvez sua mãe, vão precisar de sua ajuda. Mas pastor, cara, ela cuidou de você. Ele cuidou de você. Eles vestiram você, eles limparam você. Eles levaram você para o médico, para a igreja, para tudo quanto é lugar. Deixaram de viajar por causa de você. Chegou a hora de você fazer alguma coisa por eles, tá bom? Tratar gentilmente, com palavras e ações. Seja gentil. Mesmo que você não concorde com alguma coisa, seja gentil, seja elegante. Tem filho batendo nos pais. Tem filho aí desrespeitando o pai publicamente. Fazendo birra. Tem criança, irmão, que ela é muito deselegante. Criança que eu digo não é a criancinha, não. As crianças maiores, sabe? Diz palavrão com o pai. Faz vergonha para o pai, para a mãe. Isso é desonra. O Senhor não quer que a gente faça isso. O mundo aí fora quer, mas o Senhor não quer, tá certo? Procure ser gentil com seu pai, com sua mãe. Coloque a sua mão no ombro. Ajude seu pai nas tarefas. Sua mãe nas tarefas. Porque a gente está vivendo, irmãos, um fenômeno. Os filhos se casam. Eu já vi isso várias vezes. Aí os pais dizem, poxa, pastor, meus filhos todos casaram. Agora vou aproveitar a vida aqui com meu velho. Vamos viajar. Aí, passa 2, 3 anos, o filho volta para casa com 2, 3 filhos. Aí os pais, de novo, têm que sustentar o filho, têm que sustentar os netos, têm que cuidar dos netos. Meu irmão, pensa bem nisso aí, cara. Tá certo? Seu pai já deu a vida, sua mãe já deu a vida, já cuidou de vocês. Chega um momento que talvez eles precisem aproveitar,
mas você voltou para casa porque você saiu por aí, entendeu? Fazendo filhos, alguns nem se casam, fazem filhos aí adoidados e traz todo para sua mãe, seu pai cuidar. Aceite a autoridade deles. Seu pai é autoridade sobre você. Isso é bíblico. Aceite essa autoridade. Vai fazer coisa errada que ele mandar? Não. Mas não desonre. Simplesmente se recolha, coloque na mão de Deus, porque Ele é a autoridade sobre você. Não é? Aqui na nossa igreja, toda pessoa de menor que se batiza, menor de 16 anos, nós exigimos um termo autorizado, escrito, autorizado pelo pai e pela mãe. E já aconteceu de pai divorciado, tá certo? A mãe é daqui da igreja, o pai não é divorciado. E depois que a gente pediu a licença, ele não deu. E nós não batizamos. Isso é lei no Brasil. Só que as igrejas não observam isso, né? Porque ele não tem ainda o domínio. Menor de 16 anos não tem. Então, o pai é autoridade. A gente precisa entender que o pai não vai acertar sempre, né? Mas a gente tem que respeitar essa autoridade. E aí, muitas vezes, alguns não querem mais respeitar. A gente está vivendo isso na sociedade, uma falta de respeito muito grande com os pais. E ouça os conselhos. Mais uma vez, seu pai vai procurar sempre, sua mãe, se forem pessoas equilibradas, vão procurar sempre o melhor para você. E um dos costumes que a gente perdeu, peça a bênção. A gente perdeu isso, gente. Você talvez não entenda o quanto é importante você sair de casa e seu pai e sua mãe lhe abençoarem. É como se tivesse uma chuva lá fora, uma tempestade, e ele desse o guarda-chuva para você. Tá? Perdeu-se isso. Os filhos estão assim. Ei, cara, para o pai. Ó. É teu pai, meu irmão, tua mãe. Pede a bênção. A bênção, meu pai, quando ele diz abençoe, ó, isso tem poder. Quando a tua mãe diz, eu te abençoo, isso tem poder. Pensa nesse guarda-chuva, tá certo? A chuva está lá fora e você recebe o guarda-chuva, você está protegido. Ouça os conselhos, converse com sua mãe, com seu pai. E vocês, pai, converse com seus filhos. Porque você só quer conversar, sabe, quando ele já está todo errado, está grande. Conversa com ele, escuta, deixa abrir o coração, deixe falar dos seus erros, deixe que ele diga, né? Deixe-o falar, olha, eu errei, eu falhei. E você, muitas vezes, vai aconselhar, vai orientar e vai conseguir corrigir. Filhos que honram o pai, em terceiro lugar, eles dão alegria. Provérbios 10, 1. Olha aí. O filho sábio faz o quê? O que o filho sábio faz? Alegra seu pai. Fotografa isso, tá? Anota para você passar isso aí para o seu filho. Hoje não tem muitos jovens aqui, tá certo? Mas você pode mostrar para ele, olha, o filho sábio, não é o filho inteligente, é o sábio, tá certo? Porque o que tem vida longa é o sábio, não é o inteligente. Tem muita gente inteligente morrendo cedo. Porque ele é só inteligente, ele não é temente ao Senhor. Qual é o princípio da sabedoria? É temer o Senhor. Então, sábio é quem teme o Senhor. O filho sábio faz o quê? Alegra seu pai. E o filho tolo entristece sua mãe. Então você tem que parar e perguntar: meus pais têm alegria? Meus pais são felizes por serem meus pais? A gente vê, amados, pais às vezes sofridos, desgastados, porque o filho, meu irmão, é um peso.
é um problema. São filhos desastrados, filhos que trazem muita dor de cabeça, se envolvem em muitas coisas por aí, e as consequências vêm para os pais. Então, o filho que honra o pai, ele traz alegria, o pai tem prazer, a mãe tem prazer. Ele é perfeito? Não, nenhuma pessoa é perfeita, tá bom? Não exige a perfeição do seu filho. Isso é colocar uma carga muito grande nos ombros do seu filho. Então, não exige, ele não vai ser perfeito, ele vai errar, ele vai falhar, aqui e acolá, talvez ele tire uma nota que não é boa, aqui e acolá ele vai fazer alguma coisa aí que talvez você não aprovou. Isso não é para você amaldiçoar, dizer que ele não presta, que ele é errado o tempo todo, não. Já ensinei aqui para vocês sobre disciplina, que você precisa ser coerente. Então, nós vamos entrar agora nesse ponto, tá certo? Porque quando você disciplina, você precisa dizer pelo que você está disciplinando. Seu filho, quando ele vai ser corrigido, ou ele vai ser castigado, ele precisa saber por que ele está sendo castigado. Não é? É injusto a gente apanhar sem saber pelo quê. Eu vejo que os pais antigamente, talvez na boa vontade de aproveitar o exemplo, não sei se isso aconteceu com vocês, mas tinha alguns pais o seguinte: quando apanha um, o que acontece? Apanha tudinho. Mas de onde que tiraram esse princípio? Quer dizer, né, nós éramos 8 lá em casa, você já pensou? Aí um erra, aí todo mundo paga. Onde é que está esse princípio aí? Onde você foi buscar essa coerência? Não é? Não sei se vocês passaram por isso, mas já teve um tempo aí que essa era a coerência de alguns pais. Então, você precisa entender, meu filho, é o seguinte, tá certo? Estou chamando sua atenção, estou proibindo você de sair por alguns dias, ou vou corrigir você, no caso, se tiver que corrigir com alguma correção aí mais grave, por causa disso, disso e disso. Né? Ele precisa saber, é justo que ele saiba, tá? Porque senão a gente não aprende o que é o objetivo da disciplina. Certo? Você não vê o guarda de trânsito, ele se esconde atrás da árvore e ele multa. Tem algum guarda de trânsito aqui? Perdão, tá? Você não se esconde não, tá bom? Mas ele se esconde lá, né? Aí quando você recebe, depois de um mês, você recebe a notificação. Que disciplina é essa? Qual é a finalidade de um negócio desse? Muitas vezes você estacionou no lugar errado. Né? A disciplina deveria ser assim, o cara está lá estacionado, alguns de nós, Deus nos perdoe, fazemos isso, né? Você estacionou lá no lugar do idoso, tá certo? Aí o guarda, isso seria disciplina, né? Chegaria, bom dia, eu vejo que você está muito novo ainda. Eu acredito que você se atrapalhou, não viu, mas está aqui o talão, tá? Você paga a multa, Deus lhe abençoe. Cara, o cara ficava, né, estremecido. Mas não, a disciplina não funciona. Por que não funciona? Porque ela é mal feita. Está entendendo? Ela é mal feita. Então, às vezes, isso acontece. Então, o nosso último ponto aqui, até porque o tempo já está indo, é, para você honrar seu pai, aceite a disciplina. Aceite a disciplina. Provérbios 15, 5. Olha aí. O insensato, o que é insensato? Alguém sabe? Essas traduções, né, às vezes traz palavras um pouco que não é tão conhecida, tá certo? Então, às vezes a gente não entende direito o que está falando.
o irmão estava muito empolgado, né? E aí o pastor falou: irmãos, o irmão tal abjurou de sua fé. Aí o irmão disse: glória a Deus, pastor, louvado seja o Senhor. Né? Porque abjurou e abandonou, mas ele não sabia. Né? O pastor falou difícil demais, ele não compreendeu, né? E falou glória, aleluia, e lá vai. Então, insensato é uma pessoa que não tem o quê? Não tem juízo. Diga, não tem juízo. Insensato é o cara que não tem juízo. E sensato é o cara que tem o quê? Juízo. Então, o insensato, a pessoa que não tem juízo, ela despreza a instrução do seu pai. Mas quem aprende com a repreensão demonstra o quê? Prudência. A gente, quando tem um pai que é equilibrado, que é correto, que sabe disciplinar, lá na frente, irmãos, a gente vai agradecer por isso daí. Hebreus 12, 7 a 10. Olha aí. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, porque Deus é nosso Pai, e se Ele é nosso Pai, Ele vai fazer o quê? Disciplinar. Ele não vai só abençoar, Ele vai disciplinar. Entenda, a disciplina não visa destruir você, a disciplina visa o quê? Construir, ajudar você a evitar o pior. É isso que é disciplina, tá certo? Então, enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como o quê? Filhos. Você é filho de Deus. Deus está vendo que você está fazendo a coisa errada, Ele vai lhe disciplinar. Talvez através de um versículo, talvez através de um conselho. Aí, se você não quiser ouvir de jeito nenhum, né, Ele vai ter certamente que ser, às vezes, mais duro com você. Tá certo? Então, quanto antes você aceitar, melhor se você aceitar a disciplina. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Pode passar. Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são o quê? Filhos de verdade, mas ilegítimos. Ou seja, se Deus não se importa com a gente, se Deus não corrige nossos erros, se Deus não nos disciplina, então não somos filhos. Eu falo para os meus funcionários, né, lá da nossa loja, falo para ele: enquanto eu estou lhe corrigindo, saiba que você ainda vai continuar. Porque quando eu parar de corrigir, quando eu parar de falar, é porque não tem mais jeito. Certo? Então, Deus vai nos corrigir, porque Deus é o nosso Pai. E nós, como pais aqui na terra, devemos agir da maneira que Deus age. Pode passar. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai, de nosso espírito, e assim obter vida. Ou seja, a disciplina produz o quê? Vida. Irmãos, as pessoas que estão fazendo aí um monte de coisas erradas, é porque elas não têm o quê? Disciplina. Elas não têm disciplina. Elas não são pessoas disciplinadas. Veja as pessoas indisciplinadas, o quanto elas sofrem, o quanto elas são problemáticas. A pessoa não é disciplinada no seu dinheiro, aí ela pega e gasta tudo, e sai pedindo emprestado e não paga. Aí tem irmãos, né, que vivem aí aperreando o outro, aí não paga. Aí quando chega aqui na hora do culto, de vez em quando tem aqui, né, alguém que diz: vá lá e aperte a mão do seu irmão. Aí ele olha: aquele ali não posso não, estou devendo para ele. Aí como é que faz? Como é que faz? Então, se você não é disciplinado no seu horário, pensa bem, quantas pessoas, irmãos, faça só um teste. Quanto tempo você leva orando e lendo a Bíblia? E pense quanto tempo você leva nas redes sociais. Faça esse teste aí, tá certo? Você já orou 10 minutos?
Irmãos, 10 minutos para algumas pessoas aqui é uma eternidade. Se a gente botar aqui de joelho, nós vamos orar 10 minutos, cara, pelo amor de Deus. Vai doer o joelho, a costa. Agora nós estamos falando de 10 minutos. Aí você pega, né, esse abençoado do seu celular e começa a passar o seu dedo. E quando você vê, já foi embora como? 1 hora. 1 hora, gente, é muito tempo. Que nós jogamos fora, que nós poderíamos estar conversando com a esposa, com o esposo, com os filhos, lendo um livro, fazendo alguma coisa importante. O povo está desse jeito. A gente chega no supermercado, a gente fica constrangido, porque a pessoa está lá no caixa, sabe? Aí, quando a gente chega, a gente está incomodando, porque, na verdade, ela quer ver o celular. Ela quer ver o celular. E aí a gente se sente mal. E aí depois, quando demite, a pessoa fica, Deus não é bom comigo. Não, você é um mau funcionário, cara. Você é um mau funcionário. Você não faz seu trabalho direito. Você não faz seu trabalho direito. Uma vez, quando ainda existia o BEA, ali na 7 de setembro, aí o gerente lá me chamou e falou, Jocan, rapaz, eu estou incomodado com esse guarda aqui. Mas assim, eu não queria cometer uma injustiça. Mas, olha aí, o guarda fica lendo a Bíblia, cara, o dia todinho. O que é que eu faço? Bota a gente numa situação, né, rapaz? Aí eu falei, Deus me perdoa, mande embora. Ele olhou para mim, posso mandar? Manda, cara. Sabe por quê? Quando eu quero ler a Bíblia, eu acordo 5 horas da manhã. Você está no trabalho, cara. Você está ganhando para trabalhar, o guarda está ganhando para vigiar o banco, para organizar as pessoas, a fila. Quer ler a Bíblia, vai ler na hora do intervalo. Eita, pastor, agora eu não concordo com o senhor, não. Tudo bem. Você é pago para quê? Para atender o público lá no posto de saúde. Pastor, mas olha, eu sou consagrado. Acorda cedo. Vai dormir tarde. Sei lá, achou outro tempo para você ler a Bíblia mesmo. É do trabalho, você está roubando tempo. Você está roubando tempo. Sabe, uma vez eu demiti um funcionário, foi um negócio muito constrangedor, porque ele só queria viver na célula. Começou esse negócio de célula aqui em Manaus, né? Aí ele faltava na segunda, pastor, porque eu sou consagrado, fui para a célula. Eu falei, pois é, eu vim trabalhar, cara. Eu estava na igreja ontem pregando e hoje eu estou trabalhando. Aí um dia eu liguei para ele, fica na tua célula, tá bom? Paz e bênção para ti. Deus te abençoe. Ah, pastor, mas meu irmão, presta bem, estou mexendo com algum de vocês? Horário de trabalho não é hora para você ler a Bíblia, não. Se você atende público, você tem que prestar atenção. Parece que foi embora isso, que você olha nos olhos da pessoa, cara. A gente chega numa loja, ninguém olha para a gente. A gente chega nos lugares, as pessoas não olham, por quê? Outro dia eu fui atendido num lugar e a pessoa estava lá, né? Eu acho que não pode, aí o celular estava dentro da gaveta, né? E ela olhava para mim, eu falava, aí eu parei. Aí ela ficou, pode continuar, senhor? Eu digo, não, pode terminar, e quando você terminar, a gente conversa. É assim, cara. Tem gente na igreja, o Espírito Santo não vai ligar para você agora, tá bom? Pode ter certeza. Tá? Ele não vai ligar, pastor, eu estou vendo aqui, é mensagem do Espírito Santo. É outro espírito bem estranho esse aí, tá bom? A hora da mensagem, da oração, sei de quê, aí você está... Meu irmão, preste atenção. Tá? Preste atenção. Ah, não quero. Então, vá lá para fora. Tá ok? Está sendo duro, né? Ok? Então, olha aí. Tá certo? Nossos pais nos disciplinaram. Não devíamos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai, do nosso Espírito. Pode passar? Vamos terminar? Pois nossos pais, olha aí, nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram o quê?
melhor. Um pai, irmão, que ele quer o pior para o filho, ele não é normal. Existe algum? Existe. Tá certo? Mas não é normal. Uma mãe que não quer o melhor para o filho, não é normal. Isso é uma coisa anormal. Existe. Mas a maioria, a maior parte, tá certo? Não quer o mal. Mas, olha só, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso quê? Repita. É sempre para o nosso quê? Bem. Então, quando Deus está falando com você, saiba que é para o seu bem. Se Ele não falar mais, você fica preocupado, tá? Assim, cara, Deus nunca mais puxou minha orelha. Será que Ele já desistiu? Será que... Porque Deus vai nos corrigir, irmãos. É o desejo dEle, tá certo? A fim de que o quê? Participemos de quê? Da sua santidade. Esse é o objetivo de Deus, que a gente participe da sua santidade. Para isso, Ele vai sempre nos disciplinar. E nossos pais também vão nos disciplinar. Eu acho tão bonito, sabe, quando os adultos chegam e falam assim, cara, eu não entendia, mas agora eu entendo. Agora eu estou entendendo. A mãe já morreu, né? O pai já morreu faz tempo. Agora estou entendendo por que ele me batia. Agora estou entendendo por que ele fazia isso. Agora estou entendendo por que era assim. Naquele momento, ele não entendia. Tá certo? Ele não entendia. Então, a gente tem que fazer esse tipo de análise para que a gente possa ter um lar abençoado. Se tem os pais certos, fazendo certo, seguindo a Deus, e tem os filhos certos, seguindo a Deus, qual é a possibilidade que tem desse lado dar errado? Não tem. Não é? Vai existir o perdão, vai existir o amor, vai existir a reconciliação, vai existir tudo isso. Agora, se está tudo errado, mano, entre pais e filhos, qual é a possibilidade que tem de dar errado? Grande. Não é verdade? Então, decidam sempre por honrar. Filhos, honrem seus pais. Pais, não irritem seus filhos. Esse é o conselho da Bíblia. Deus abençoe você em nome de Jesus.